Cotidiano. Oferecimento. Unimar, a Universidade de Marília. E Casa Sol, a mega loja. Hoje é segunda-feira, 17 de agosto de 2015. É o dia do Patrimônio Histórico. Entre os destaques de hoje, você confere. Prefeitura e Governo do Estado entregam aos bombeiros de Marília caminhão auto-bomba no valor de R$550 mil. Centro Profissionalizante abriu inscrições para cuidadores de idosos, auxiliar administrativo, recepcionista e costureira. Marília Shopping realiza concurso cultural que leva fã para conhecer artistas da Expo Marília 2015. E veja também, manifestação reuniu centenas de pessoas no centro da cidade na tarde deste domingo. E aqui no estúdio vamos falar sobre o Grupo de Estudos em Organizações da Unesp, com o coordenador-geral Matheus de Freitas Cecílio e a secretária-geral Ana Carolina Moneia Farias. Estas e outras informações a partir de agora no Cotidiano. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começamos mais uma edição do Cotidiano e gosto sempre de dizer, a oportunidade de começar mais uma semana refletindo sobre acontecimentos dos últimos dias e, obviamente, já também a perspectiva para o que vem aí pela frente, não só no que diz respeito à nossa realidade local, mas também ao país todo. Principalmente nesse momento onde a população quer, de alguma forma, colocar a sua posição, a sua opinião. E as manifestações deste último domingo foram, na verdade, uma prova do quanto os brasileiros estão se mobilizando, sim. Dá para fazer mais? Dá. Mas o importante é que algo está sendo feito. Aqui em Marília, na sexta-feira, nós conversamos com os organizadores da manifestação e a nossa equipe acompanhou nesse domingo também um pouquinho de como foi a união de esforços, a união de desejos, essa briga por um país melhor. Vamos ver como foi. A manifestação contra a presidente Dilma Rousseff e também contra o governo do PT reuniram centenas na tarde do último domingo, dia 16 de agosto. Segundo estimativas da Polícia Militar, que acompanhou os manifestantes em todo o percurso, cerca de 300 pessoas saíram às ruas. A organização estima em 1.000 manifestantes. Olha, a organização foi muito difícil, porque toda hora que tem que fazer, todo mundo está ocupado, trabalhando. Só que se a gente não falar, não vamos fazer, nada acontece. Então nós corremos atrás, buscamos ajuda das pessoas. As pessoas não têm nem como ajudar muito. Com o pouco que a gente fez, já trouxemos bastante pessoas aqui. Nós já estamos felizes pelo momento de cidadania e por Marília não ficar fora. Marília não podia ficar de fora. E o programa Cotidiano acompanhou as manifestações aqui na cidade de Marília e deseja saber por que manifestar nesse dia 16 de agosto. Aumento de salário. Meu marido aposentou em 90 e está ganhando muito pouco. Desde 90 não teve reajuste do salário. E a corrupção que está tomando conta do Brasil. É prefeito, é governador, é presidente, é deputado, tudo que está no poder. Para acabar, para dar dinheiro para a saúde e educação. Olha, realmente a data não nos importa. O que importa é tentar tirar todo esse pessoal daí com tanta corrupção que eles estão fazendo. Porque nós precisamos colocar para fora a nossa indignação com essa situação de coisas que se encontra no país. Quer dizer, pessoas morrendo em hospitais, a educação sucateada, a segurança pública ruim e o governo nessa corrupção toda. São bilhões que estão sendo desviados, investindo milhões em uma Olimpíada também, sendo que a sua casa está desarrumada. Você não pode fazer festa dentro de casa se você não tem condições de fazê-la, tá? Então nós temos que protestar contra esse governo e contra essa situação de coisas. Para ter um Brasil melhor, sem corrupção, que é um absurdo. E tem que ir para a rua, para a gente conseguir se mostrar que quem manda é o povo,
não é o governo lá em cima. Ah, porque eu quero um Brasil melhor pra gente. A passeata começou em frente à Prefeitura Municipal, seguiu a Avenida Sampaio Vidal, entrou a Rua Álvares Cabral até chegar às avenidas Tiradentes e Avenida das Esmeraldas. Na volta, os manifestantes passaram pela Avenida Vicente Ferreira e, por fim, a Rua Bahia. O ponto alto da manifestação foi o viaduto que passa por cima da rua. Olha, a gente tem que protestar por uma série de motivos. O pior, que é o mais grosseiro, é tanta corrupção. Ela chegou na casa do bilhão, não dá mais para suportar isso. E na sequência, não é só a corrupção, é toda a incompetência, todo um trabalho mal feito, é uma disfarçatez com o dinheiro público que não dá para suportar mais. Você anda, as pessoas não estão suportando mais ver isso. Por isso que a gente tem que protestar, para mudar o Brasil, senão vai ficar mais 10 anos dentro dessa situação. Tá aí, tá dado o recado e merece mesmo, né, toda a nossa atenção e respeito esse grupo que conseguiu organizar esse evento, essa manifestação, porque como o Davi disse, ele que é um dos organizadores e concedeu essa entrevista, é muito difícil, né, reunir pessoas, são muitos detalhes também para garantir a segurança, né, de todos os participantes. E claro que sem união não é possível chegar a algum lugar. Então eles são um exemplo, né, de que dá para trabalhar assim e que a população vai começar a se acostumar a fazer as suas reivindicações. Alguém precisa começar. Olha, vocês viram aí na abertura do programa, né, que eu já anunciei os nossos dois convidados e nós vamos falar sobre relações internacionais e mais, um grupo, né, de universitários que já se dedica à prática, né, de toda a teoria, de todo o aprendizado, eles absorvem esse aprendizado e mais, né, colocam isso também para a sociedade. É teoria e prática, né, e até um trabalho de extensão também que eles vão nos apresentar aqui no contato com os alunos. Então, Matheus, Ana Carolina, sejam muito bem-vindos. Falei na abertura já sobre vocês, mas só vou ressaltar aqui que o Matheus é coordenador geral, né, do GEL, e Ana Carolina Monéia Farias está aqui com a gente, secretária-geral desse grupo de estudos de organizações internacionais, né? Sejam bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Eu quero só começar, para não perder a conversa aí do início, falar de relações internacionais, sem conhecer ou sem pelo menos se envolver com o que acontece no cenário nacional, é impossível, né? Vocês não só acompanham, né, como tem toda até uma prévia, né, para levar depois para os grupos que vocês costumam fazer, montar como fórum, que nós vamos mostrar já já. Conhecer o local, o nacional, não tem como escapar disso, né? Isso, é completamente impossível você conseguir articular um debate a nível internacional se você não tem a consciência dessas condições que acontecem em âmbito nacional, né? Inclusive, quando a gente faz os fóruns de discussão, a gente costuma colocar situações problemas. Então, os alunos estão lá debatendo algum tema e, de repente, a gente monta alguma coisa no sentido, tem um pessoal protestando na porta do hotel, ou no seu país aconteceu tal coisa, para ver como os alunos conseguem lidar com aquela situação problema, com uma bomba relógio que foi jogada ali no colo deles, justamente para estimular esse tipo de articulação entre o nacional e internacional, entre a consciência do que acontece em casa e o que acontece na casa dos outros, né? Então, sem dúvida, é bem importante. Mais do que estudar somente o tema, eu acho que é preciso, em primeiro lugar, saber o posicionamento político e as coisas que estão acontecendo internamente em cada país. Os fenômenos sociais, sim, né? Com certeza. Exato. Porque, na verdade, resumindo aqui, depois nós vamos trazer mais detalhes, vocês acabam participando, e vou mostrar o fórum, já vocês vão ver sobre o que a gente está falando, vocês acabam participando desses encontros, teoricamente, assim como as nações todas se unem, não é? Para tentar equilibrar um pouco as diferenças, porque as diferenças existem. Né? Então, só para a gente começar a entender sobre a atuação do grupo, e vocês acabam simulando situações reais, como você mesmo disse aqui, né, Matheus? Exato, a gente procura criar um ambiente mais verossímil possível, né? Então, são simulações de reuniões da OEA, da Organização dos Estados Americanos, em que a gente tenta debater temas que são extremamente pertinentes, não só para a OEA, para as Américas, mas para todo o sistema internacional. Né? Esse ano a gente debateu a questão dos refugiados aqui nas Américas e o problema do tráfico de armas, né? A segurança internacional. Então, são temas bastante importantes e que ao longo dos fóruns a gente tenta oferecer que a prática também se articule com a teoria, que eles não fiquem somente na sala de aula, que a gente ofereça um modelo alternativo pedagógico também,
em que eles possam colocar em prática tudo que eles aprendem em sala de aula, né? E é necessário um mapeamento, por exemplo, a situação atual do país. Para vocês também é algo que acrescenta, né, e merece uma atenção, esse fenômeno social dentro da sociologia, né, que certamente vocês têm. A gente tem aqui um material muito rico, né, porque a história está sendo feita. Antes a gente falava que era o Brasil do futuro, mas não. Nesse momento que a gente pode depois ter resultados para sempre, né? Que vão atingir a todos, em todas as classes sociais. Claro. Então é um material super importante para vocês, né? Com certeza, com certeza. Todos os acontecimentos que estão agora ocorrendo, as manifestações e tudo mais, todo o posicionamento da sociedade, da população brasileira em si, isso vai ser refletido de uma certa forma no exterior, é claro. Então, assim, é preciso, independente de qualquer coisa, ter o conhecimento do interno, dos problemas e também, lógico, das qualidades do nosso país. Então, eu acho que isso é fundamental para o estudante, para o profissional de relações internacionais e para todo mundo, na verdade. Com a globalização não dá mais também para perder o foco, né? É a chamada aldeia global. Estamos todos interligados, conectados. Acontece algo aqui, o reflexo é imediato, né, no mundo todo e vice-versa. E vamos ver a matéria sobre o fórum que aconteceu em junho, né? E o João esteve lá para acompanhar. A gente vai rever e quem não viu vai ter a oportunidade de ver, né, na prática esse momento. Tinha muita gente lá, né? Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona esse tipo de encontro. Mas depois a gente volta aqui para falar mais ainda sobre relações internacionais, sobre a importância do trabalho deles, né, e de todos aqueles que se dedicam exatamente a manter essa unidade, né, entre o nacional e o global, pensando, obviamente, no local. Então, olha, são várias coisas muito interessantes que exigem dedicação e aprendizado. Então, uma grande oportunidade para todos, né? Se você tiver mais curiosidade, vai correr para pesquisar também. Vamos ver. Foi realizado na última semana, entre os dias 15 e 19 de junho, o 7º Fórum de Discussão Universitária. O encontro, que aconteceu na Unesp e também no Alves Hotel, teve por finalidade principal simular uma discussão da cúpula diplomática da OEA, Organização dos Estados Americanos. Hoje é o último dia de evento, né? A Assembleia Geral nossa, e é nessa Assembleia que a gente solidifica tudo que foi discutido ao longo dos dias. Então nós elaboramos o que é chamado dos projetos de resolução geral. Então nesses documentos estão contidas todas as discussões elaboradas ao longo dos dias, né? Todos os documentos de trabalho. Basicamente essa é a coroação do evento, né? Os organizadores dão aquele suspiro final de alívio e todos os participantes podem também descansar um pouquinho nesse último dia do evento. O evento, que é anual, é promovido pelo GEL, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Organizações Internacionais da Unesp de Marília. O coordenador-geral do GEL falou ainda sobre a importância da discussão do tema principal do evento. Aqui no CSH nós debatemos a segurança nas Américas, né, com foco no tráfico ilegal de armas, e no outro comitê nós debatemos a questão dos refugiados nas Américas, que também é uma questão importantíssima. A gente vê um fluxo muito grande de refugiados nas Américas, que é a Colômbia, e um país muito receptor desses refugiados, que é o Equador, é o país nas Américas que mais tem refugiados. Então é uma discussão muito interessante em ambos os comitês. O evento conta ainda com a participação dos alunos de graduação da Unesp de Marília e de outras instituições de ensino superior. Priscila Milena Pereira de Assis está no 4º ano do curso de Relações Internacionais da Unesp de Marília. Ela fez parte do Comitê do Brasil. Nós nos dividimos em 2 comitês. O comitê que eu participei discutiu o tráfico ilegal de armas nas Américas. Então seria uma discussão mais ou menos no sentido de pensar um pouco como se dá a segurança nas Américas. Comentamos um pouco sobre questões de grupos paramilitares, como acontece as Farc na Colômbia, os cartéis no México, alguns crimes organizados no Brasil. E pensamos como tentar promover mais a paz e a segurança real em todas as Américas. Também pensar que um dia talvez a gente realmente possa fazer isso na prática, tendo em vista que o nosso ideal é um dia chegar a trabalhar em organizações internacionais, trabalhar juntamente ao governo, ou até mesmo em empresas que podem chegar a ter algum envolvimento com esses temas. Então é muito legal a gente já poder pensar desde agora nisso e contribuir muito para a nossa formação, com certeza. Já o estudante Victor Silva Malavasi fez parte do Comitê da Venezuela. Ele falou sobre o desafio de defender as ideias do polêmico país. É sempre muito legal, né? A gente, mesmo que não tenha uma posição pessoal seguindo a da Venezuela, tem que representar, e a Venezuela é um país muito
polêmico, sempre muito incisivo e sempre indo contra os Estados Unidos. O nosso foco principal é prejudicar eles até mesmo e conseguir propostas que visem principalmente a integração da América Latina, seguindo preceitos que vêm desde Simão Bolívar, lá de trás, que é o que o governo da Venezuela, desde Hugo Chávez até hoje, segue e sempre propõe com muito afinco. Segurança, principalmente a Venezuela, pela fronteira com a Colômbia, acaba enfrentando muito problema com as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. E esse fato acaba criando muitos casos de polêmica, muitos problemas, e a Venezuela tem uma posição complicada por ser acusada de ajudar as Farc em alguns momentos. Então isso causa outras discussões, tanto lá na OEA mesmo, nas discussões reais, quanto aqui em simulações como essa. O encontro visou instigar os participantes a desenvolver argumentos bem estruturados, soluções inovadoras, ampliar a visão sobre a conjuntura internacional atual e fornecer a conscientização política. Participaram do evento, além dos comitês do Brasil e Venezuela, os comitês da Argentina, Paraguai, Estados Unidos, Bolívia, Canadá, Haiti, México e Uruguai. A iniciativa é do GEL e tem o apoio da Unimar, do Centro Acadêmico de Relações Internacionais, o CARI, da FAPESP, da Marilã e do Alves Hotel. Muito bem, tá aí, olha, um pouquinho do que a gente conversou antes da matéria, né, dá para visualizar melhor, e aí a gente começa a se perguntar, né, a organização de um evento, que é um evento como esse, seguindo protocolo, parâmetros, regras oficiais, é isso, Matheus? Isso, regras oficiais, né? Todas as nossas regras de simulação são pautadas na OEA, exatamente como os modelos ocorrem lá. Inclusive a OEA tem um órgão que simula, e a gente copia também, simula tudo isso na exata medida como acontece na OEA. Então, o que eu acho mais importante são as regras da mesa, né? Ceder a palavra a cada delegação, não sei se deu para ver direito ali na matéria, mas tem que bater o martelo, controlar tempo de discurso. Então, tudo isso tem que estar exatamente perfeito como é na OEA, para que justamente a gente consiga criar um ambiente que pareça, né? É diplomático e democrático, né? Onde todos tenham espaço. Exato. Ali todos eles têm a voz da mesma forma. Não existe superioridade. Não. E assim, quanto à mesa, os procedimentos vão ocorrer exatamente iguais, independente de ser um país pequeno ou tão não ativo politicamente, ou os Estados Unidos, isso independente do país, os procedimentos eles devem ocorrer normalmente. Importante também frisar aqui o pioneirismo dessa iniciativa, né, que a gente estava comentando nos bastidores. Quase não há registros, pelo menos, né, no país, até onde eu sei também, que eu pesquisei, de trabalhos sendo realizados como esse, né? É verdade. No Brasil existe bastante sobre a ONU, né? Grupos de simulação da ONU. O GEL é o primeiro, um dos primeiros, se eu não me engano, que simula a OEA. E que simula a OEA é o primeiro que simula com estudantes do ensino médio, no FDE, que é o Fórum de Discussão Estudantil. Então, além de ser uma simulação de uma organização que é mais próxima da gente, que é mais regional, que permita que a gente possa conhecer melhor os países da América Latina, por exemplo, né? Do que, por exemplo, simular a França na ONU. Tudo bem, a gente conhece, talvez você conheça mais a França. Culturalmente, a realidade... é importante você conhecer a América Latina, conhecer como o sistema interamericano funciona. São passos, funciona. né, que a gente tem que dar. Exato. Até para conseguir entender essa realidade. Não é? E aí, essa ideia também de sair do mundo acadêmico, né, com os universitários e levar para os estudantes do ensino médio. Claro, eu acho que a prática, principalmente no ensino médio, ela é muito importante quando a gente começa a perceber que a experiência e a prática acabam ensinando muitas vezes mais do que a própria teoria. Então, um estudante de ensino médio, quando escuta falar de ONU, organizações internacionais, relações internacionais, imagina algo muito distante. Não consegue ter a visão clara do que é uma organização internacional, como funcionam esses acordos entre os estados. Então, a partir do momento que a gente faz essa simulação com eles e eles se tornam delegados de algum país, eles conseguem perceber como que as coisas funcionam e como que uma reunião lá na ONU, na OEA
ou qualquer outra organização internacional vai ter interferência na vida, no cotidiano deles. Decide o futuro, exatamente, né, de uma nação. Exato. Então eu acho que isso é quem participa do FDE, que é o de tanto do FDE quanto do FDU, acaba tendo se sente uma mais bagagem, engajado, né? exatamente. Se sente mais engajado, Sim. começa a pesquisar. Eu fico imaginando os estudantes, né? Assistir aos telejornais ou ler, né, as revistas com outros olhos, não é? Porque vocês já vão traduzindo para eles. Quais são as principais dúvidas que eles têm? O mais importante é que eles consigam aprender através do evento, né? E eu acho que a maior parte das dúvidas é em relação ao posicionamento dos países. Sim. Porque você conhece o Brasil e às vezes você nem conhece o que o Brasil defende lá fora. Então, aí se você não conhece o Brasil, você também não vai conhecer, não sei, por exemplo, Peru, Bolívia. Então, o mais interessante é ver eles pesquisando o posicionamento dos países, às vezes se surpreendendo com o posicionamento de algum país, tendo que ser o advogado do diabo, às vezes, né? Defender algo que eles não necessariamente concordam. Então, eu acho que essas são as principais dúvidas que eles têm e também são os momentos em que eles mais aprendem, né? E também quebrar um pouco, né, essa expectativa da burocracia, né, de algo inatingível, que isso é só vocês apontando mesmo, acho que desde o início, né, como é que vai acontecer, a estrutura toda do tem todo encontro. Antes a gente tenta, alguns colégios, a gente já faz oficinas, assim, geralmente com um tema mais fácil, ou só para eles terem o conhecimento dos procedimentos mesmo, porque é uma organização internacional, as pessoas não podem sair falando, tem assim uma norma de conduta. Então a gente precisa passar isso para eles se sentirem também confortáveis de falar. Porque é duro, se você não sabe, você fica com medo, às vezes o tema é difícil. Então é preciso de uma preparação. Né? Porque exatamente. Você às vezes tem ideias, você entendeu um pouco o conceito, mas você não consegue expressar aquilo. Justamente pelo vocabulário também. Claro, também. Né? Que é um vocabulário particular, né? Que exige um pouco mais de conhecimento. Olha, nós vamos para o intervalo rápido e depois a gente volta para falar justamente sobre os temas, né, desse fórum que vocês viram aí, que são temas muito atuais, e aproveitar o gancho para ouvir deles, né, eles que estão o tempo todo aprendendo, conversando sobre isso. Eles também recebem a informação dos seus orientadores, dos professores. É diferente da população, né, que vai se baseando um pouquinho com a imprensa, né, às vezes um analista, um especialista, falar sobre economia internacional, política internacional. A gente fica, às vezes, um pouco perdido em meio a tanta informação. Então, depois do intervalo, a gente vai ouvir um pouquinho deles, né, sobre essa realidade no país e a realidade, né, dos relacionamentos, das relações do Brasil com outros países, né, aqui da América Latina, inclusive que a gente já percebe, né, uma movimentação às vezes muito criticada, né, em relação, um exemplo, Venezuela e Brasil, né, tem gente que fica em dúvida também sobre a eficiência e a legitimidade, inclusive, né, desse contato, mas a gente não pode falar sem saber. Por isso nós vamos ouvir aqui a opinião deles e, quem sabe, entender melhor esse cenário. Intervalo rápido e a gente já volta. Cotidiano, com Lenise Almeida, volta já. Aqui na Casa Sol, você nada de braçada. Sala de jantar, 8 lugares com vidro, R$3.690. Estofado retrátil e reclinável, R$2.690. Invista no que é seu. Construa. 300 suplementos e agora a Academia, uma loja que oferece a maior variedade de suplementos com o melhor preço e agora com Academia, a preço promocional, R$ 69,99 a mensalidade. Também tem aulas de zumba, aulas de dança, aula funcional, lutas e musculação. Linha fitness com os melhores preços. Agora não tem mais desculpa de não vir para a Academia por falta de tempo. A 300 fica aberto das 7 da manhã à 1 da manhã. Em breve aberta aos domingos. 300 suplementos e Academia, na 15 de novembro, 747.
Especializada em comunicação visual, a Etiquetas Marília traz uma ampla variedade de produtos e serviços para atender a necessidade da sua empresa. Com profissionais altamente capacitados, a Etiquetas Marília oferece produtos como banners, camisetas, panfletos, brindes personalizados, gráficos, adesivos em geral, entre outros serviços. A Etiquetas Marília também é fabricante da linha Cobra Motoparts. Faça um orçamento e conheça nossas formas facilitadas de pagamento. Etiquetas Marília, a qualidade que você merece. Com excelência na fabricação de móveis em Marília, a Arte Junco traz qualidade e garantia em seus produtos. Trabalhamos com peças personalizadas e sob medida para você aproveitar melhor o seu espaço. Com grande variedade em cadeiras, mesas, chaise, poltronas, aparadores, carro-bar e espreguiçadeiras, a Arte Junco oferece também diferentes cores e acabamentos. Venha conhecer a Arte Junco. Beleza e bom gosto para o seu móvel você encontra aqui. Você está assistindo Programa Cotidiano com Leniz Almeida. Muito bem, de volta aqui com o nosso programa cotidiano. A conversa hoje é para iniciar a semana. É uma conversa que provoca mesmo a sua atenção, né? E uma grande oportunidade, até estou falando aqui para Ana Carolina e o Matheus, até agradecendo pela oportunidade que eles estão nos dando, né, dessa conversa e a disponibilidade deles, né, de virem até aqui, sujeitarem às vezes as perguntas, né, mais comuns, mas é porque, na verdade, a maioria às vezes não tem acesso a esse trabalho de vocês. Então, para nós, e eu tenho certeza que para muita gente, Marília, eles não têm nem noção de que algo desse nível, né, esteja acontecendo. Como a Ana Carolina falou, de um representante que veio a Marília no fórum. Conta, Ana. Esse ano, durante o FDU, que foi o vídeo mostrado agora, um dos temas trabalhou a questão dos refugiados no Brasil. Para isso, nós trouxemos o representante do Acnur, que é a agência da ONU que trabalha com refugiados, para Marília para dar uma palestra aos participantes do evento. Então, assim, o GEL procura também ter fazer essa capacitação aos alunos que vão participar do evento. E foi de enorme, como posso dizer, enriquecedor. Sim. Foi uma experiência enriquecedora, tanto para nós que organizamos o evento, quanto para os participantes. Né? É uma troca tão importante, que faz muita diferença para todos os lados envolvidos, eu tenho certeza. Inclusive para o representante que veio à cidade ter contato com vocês, conhecer, né? E motivar vocês também a dar sequência a todo esse trabalho de muita pesquisa, né, Matheus? Bom, primeiramente, obrigado. A gente que agradece de poder vir aqui, divulgar o GEL, muito bacana ter essa oportunidade. E que é exatamente de enfrentar o nosso maior desafio, de mostrar para as pessoas que é um ambiente da qual elas podem aprender. É um ambiente através do qual você pode aprender algo, né? Você pode crescer através daquilo. E em relação a essa visita do Godinho, né, que é o nome dele, foi muito bacana, porque ele veio e ele entrou em contato com os nossos guias de estudo, que são guias, documentos que a gente redige antes do evento para capacitação do pessoal mesmo. Então eles podem ler, fazer o download do guia e ler e ficar um pouco mais por dentro do assunto. E quando ele veio, ele falou assim, poxa, esse guia tá ótimo. Ai, que bom para vocês, né? Nossa, nem sabia que vocês faziam esse tipo de simulação, esse guia tá muito bom, que bacana, vocês trataram da questão dos refugiados assim assado. Então é bem bacana essa troca também que existe, né? Pro histórico de vocês também. Sim. Vocês já saem para o mercado. E como é que é, falando em mercado, como é que quais são os passos após a graduação? Mestrado, especialização, dentro dessa área? Olha, a área de relações internacionais é uma área muito ampla, né? A gente costuma ouvir muito isso na faculdade. E realmente, conforme a gente vai cursando, a gente vai percebendo isso. O aluno ele vai ter contato com economia, com política, com história, com direito, com várias áreas que possibilitam que ele escolha depois qual ele tem mais interesse. E assim, é claro, como eu disse, é um curso muito amplo e depende muito da pessoa. Até da afinidade também. Depende, exatamente. Pessoas gostam mais de direito, alguns gostam mais de economia, vão trabalhar mais nessa área. Então, assim, lógico, o mestrado, uma pós-graduação, ela é sempre bem-vinda, eu acho. E
os alunos têm procurado muito também se especializar, justamente pelo curso ser um curso amplo. Então, a pós-graduação, ela permite que o aluno foque mais em determinada área. Sim. Mas, de qualquer forma, existem alunos que preferem mais trabalhar no setor privado, vão tentar trainee. Tem alunos que gostam mais da área pública, vão tentar prestar o concurso, vão tentar entrar, né, no Instituto Rio Branco, fazer prova e tudo mais. Então, assim, não são só essas áreas, tem N áreas que o profissional pode atuar. Amplia muito, né, esse campo mesmo de atuação, justamente pelo conteúdo que vocês aprendem. Agora, voltando rapidamente só no tema específico do fórum que nós vimos, e certamente nós temos muitas coisas que poderíamos falar aqui, mas temas muito atuais e que preocupam a sociedade toda, né, a questão tráfico de armas, e a gente pode pensar até também, quando falamos em pessoas, tráfico de pessoas é algo que também chama muito atenção, né? Não só os refugiados, né, os migrantes, mas esse tráfico que é tão delicado até para falar, né, que é algo que parece tão distante, mas a gente vai vendo que é algo concreto, cada dia mais real, né, Matheus? Sim, exato. Aqui na América Latina a gente ainda se vê um pouco distante desse problema, né, especialmente relacionado à questão dos refugiados. A gente olha para a Europa e acha que é um problema do continente deles, acha que é um problema de outros países. Porque a gente tem visto imagens tão chocantes, né? Sim. Mas também um dos papéis que o Fórum desempenha é mostrar que esses problemas talvez sejam mais próximos do que a gente pensa. Então, a gente trabalhou a questão dos refugiados, trouxemos a questão do Equador, por exemplo, que é o país das Américas que mais recebe refugiados, da Colômbia. Trabalhamos a questão da Venezuela também, que recebe muitos refugiados. Então, tentar desconstruir a ideia de que é um problema que não nos afeta mais, que é um problema que está aí, está nos nossos vizinhos, pode não estar tanto no Brasil, mas está aí nos nossos vizinhos, e também tentar mostrar que está na hora de começar a debatê-los, né? Exato. Está na hora de começar a pensar nisso. Nisso, né, dos refugiados e as armas, então? Sim. Aí, pensar em segurança pública, não é? A gente não pode pensar em segurança pública sem essa prevenção, sem esse cuidado, principalmente, né, com as nossas fronteiras. E aí vem muito da legislação também, né? E aí que entra o relacionamento entre um país e outro. Porque cada país tem uma Constituição e cada país tem as suas normas internas. Então, isso também é importante que no diálogo nesses eventos, nos fóruns mesmos, que os países interajam e tentem achar uma solução em comum. Então, por exemplo, esse ano, o lema geral do evento e da gestão desse ano é Cooperação para a Segurança nas Américas. Por que cooperação para a segurança? Porque é um tema muito delicado e é um tema que a gente precisa estudar. Quando vai se tratar, como a gente estava falando, de refugiados, de armamento, isso é muito complicado e isso não é um caso isolado. A gente não pode pensar o Brasil como algo isolado, a gente tem que pensar no todo. Então, eu acho que é justamente essa a nossa intenção nos fóruns, essa a intenção de passar tanto os alunos de escola, os participantes de nível superior, que eles comecem a perceber esses múltiplos olhares e não vejam só um objeto por um olhar. Então, consiga perceber isso, né? As influências todas, né? A realidade, a verdade única, né? Realidade única não é um fato que a gente deve levar em consideração, porque nesse caso são muitas vertentes, né? Cada um com a sua bagagem também, analisando. Nossa, é muito difícil. Falar em direitos humanos, né? Nossa. Um exemplo que a gente sempre gosta de dar quando surge esse assunto é a Lei Maria da Penha, né? Muita gente acha que a Lei Maria da Penha surgiu né, com o processo do Brasil, evoluindo e tal, e criaram a Lei Maria da Penha. O caso da Maria da Penha. O caso foi debatido na OEA depois da negligência das instituições brasileiras e depois foi imposto ao Brasil por ordem da Corte Interamericana, né? E é um exemplo de como às vezes algo debatido no ambiente multilateral de relações internacionais
afeta a gente no dia a dia. Porque qual a importância da Lei Maria da Penha? Eu ia perguntar para vocês, né? Porque aí que a gente percebe a aproximação das discussões, dos encontros e dos acordos. E eu ia perguntar justamente isso, né? Até que ponto todas essas discussões são colocadas em prática, são aceitas e como é que acontece, né, esse contato mesmo, né, do que foi discutido, do que foi decidido, como é que cada nação, né, o governo de cada país, no caso, recebe esses acordos ou essas decisões, porque são votos, não é? Claro. E aí vocês decidem, no caso aqui vocês representando a organização. E aí também essa questão delicada, né, de trazer à tona um problema que o país precisa enfrentar. Sim, mas é complicado mesmo, porque, lógico, as organizações internacionais, elas não estão acima dos estados de forma a impor suas decisões. Ali é uma reunião de cooperação. Então, espera-se saídas, exatamente, né? Espera-se que os estados cooperem entre si, mas não há uma forma de se impor. É lógico que existem alguns casos, o Conselho de Segurança da ONU é uma situação que eles podem sim impor impor sanções, impor invasão e dependendo do que for decidido, mas em âmbito, por exemplo, do que a gente trabalha da OEA, o que espera é que os estados, eles estão ali para cooperar. Então é que busquem soluções em comum. Lógico que tem alguns assuntos que são mais delicados para alguns estados e que não vão ser incorporados da mesma forma, mas que vão ser levados em conta, com certeza, como o caso que o Matheus falou da Lei da Maria da Penha. Foi uma lei que a gente sente hoje a lei por uma decisão que veio de um órgão superior, assim, de uma organização internacional. Ou seja, porque chegou num nível, né, a situação que não dava mais para ficar como problema do país, um problema local. Né? Não, foi necessária essa interferência mesmo e o apoio. Que bom que existe isso, né? Felizmente. Olha, eu vou fazer uma interrupção rápida aqui, a gente já volta para finalizar daqui a pouquinho, mas vamos chamar o CEPROM? Pode ser? Vamos falar de cursos profissionalizantes, estamos falando aqui de aprendizado, de contato, né, com esse universo de possibilidades que se abre quando a gente se dedica mesmo à pesquisa, né, a compartilhar informações. Então o CEPROM está bem distante do que a gente está falando aqui, mas eu vou ligar os dois pontos justamente na dedicação de muitas pessoas e na preocupação para aqueles, né, que às vezes têm a dificuldade de dar os primeiros passos no mercado de trabalho. Vamos ver. O CEPROM, Centro Profissionalizante de Marília, abriu inscrições em parceria com o SENAC para cursos de qualificação profissional. Essas vagas que nós estamos disponibilizando são 110 vagas, são cursos voltados para qualificação profissional em parceria com o SENAC, que são os cursos de gratuidade. Então, os candidatos concorrerão à bolsa de estudo e terão material gratuito, né? E também o lanche que é fornecido pela prefeitura. Os cursos é auxiliar administrativo, costureira, recepcionista e cuidador de idosos. Alguns cursos já estão com as vagas se esgotando. Essas vagas são limitadas, são 30 vagas. Para costureiro são 20 vagas. O costureiro nós já estamos com lista de espera, porque nós iniciamos as inscrições no dia 10, né? E nós teremos então até 3 dias antes do início do curso. O curso de cuidador de idosos, ele inicia no dia 1º, e ainda nós temos as vagas só do costureiro, que nós já estamos numa lista de espera. As aulas serão realizadas na sede do CEPROM. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas das 8 às 17 horas na rua Catanduva, número 611. Desde 2006, quando foi criado, o CEPROM já formou mais de 5.000 alunos. Tudo bem, tá aí um exemplo, só jogando aqui o assunto para vocês, um exemplo, né, cada situação é uma situação diferente, mas relevante, que a gente tem que levar em consideração, de união de esforços, né, para diminuir a desigualdade que é muito grande, né? Exato. Cada país vai ter que lidar com os seus problemas domésticos de uma maneira, né? O Brasil tem que lidar com essa desigualdade social
a maneira dele, né? Tem que descobrir o seu caminho. E também, em algumas oportunidades dos nossos fóruns, a gente debate temas econômicos, embora não tenhamos debatido esse ano, né? Foram questões mais políticas. Mas é um tema mas é um tema frequente. completamente relevante, né? Desigualdade social, desigualdade nas Américas. A gente já tivemos fóruns com essas temáticas. Né? E aí a questão economia política também não tem como separar uma coisa da outra. Os regimes, né? O capitalismo em si, a democracia, isso tudo influencia certamente, né, nas decisões e a maneira como cada líder, né, do seu país resolve os seus problemas. Então deve ser uma discussão acalorada, né? Com certeza. Sem muitos pensamentos, Sim. não é? Olha, vamos fazer um intervalo muito rápido e a gente já volta aqui para finalizar o último bloco. Passou bem rápido aqui, mas a gente volta para finalizar e ainda para deixar um recadinho para vocês de um evento que vai acontecer na cidade, que tem muita gente já se movimentando, que é a Expo Marília 2015. Entretenimento, oportunidade de trazer pessoas de outros lugares para movimentar um pouquinho também a rotina aqui da cidade de Marília. Isso é importante. Intervalo rápido, a gente já volta. Cotidiano, com Lenise Almeida, volta já. Crise, que nada! Aqui na Casa Sol você nada de braçada. Porcelanato retificado, cor cimento, R$ 28,90. Coral acrílico rende muito, R$ 189,00. Invista no que é seu. Construa! Eu tenho um convite para você. Tudo que precisar você encontra aqui na Multiprática. Vem pra cá e aproveite o horário especial de atendimento. De segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas. Também aberto aos sábados e domingos. E aqui você encontra tudo. Parte hidráulica, elétrica, além da linha de móveis de excelente qualidade. E mais, a entrega é imediata. Viu só? Aqui na Multiprática tem tudo o que precisa. Corre pra cá. Avenida Pedro de Toledo, número 273, próximo ao restaurante Chaplin. Seriedade, comprometimento, profissionalismo. Tudo em um só jornal, com conteúdo exclusivo e notícias de primeira mão. Jornal da Manhã, a notícia levada a sério. Assine 3311-5400. A Forte Móveis Usados para Escritório está em novo endereço, com espaço amplo e fácil estacionamento para melhor atender os clientes de Marília e região. Além da variedade em estantes de aço, armários, arquivos, balcões, escrivaninhas, mesas e cadeiras, a Forte Móveis Usados para Escritório ainda faz reformas em consertos de cadeiras e muito mais. Venha conhecer o nosso showroom, com grande estoque e pronta entrega. Forte Móveis Usados para Escritório, Avenida Castro Alves, 1726. Todos Sombrite, todos com braços articulados. Policarbonato, todos modelo comercial. Todos Cortina. E vários outros modelos é com a Fábrica de Todos Marília. Nesta você pode confiar. Avenida República 1127. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 3433-4900 ou 0800-771-5005. Você está assistindo Programa Cotidiano, com Lenise Almeida. De volta aqui com o nosso programa cotidiano, esse que é o último bloco, prometo que eu vou deixar o pessoal falar mais, porque eu tenho mania de ficar puxando muito aqui o assunto, só que realmente é algo que faz diferença para nós, principalmente nesse momento. Eu percebo, não sei se vocês percebem, Matheus, Ana Carolina, estamos aqui falando, para quem está começando a ver agora, falando sobre grupo de estudos, né, de organizações internacionais, eles que são da Unesp, a gente percebe um interesse maior, né? Claro que ainda não é o que deveria ser, mas a gente já percebe porque a movimentação é muito grande no cenário nacional e mundial também, como se fosse um grande jogo de xadrez, né? E ali as peças vão se movimentando e a gente começa já a ter interesse para saber o que está acontecendo, né? Exato. É interessante que nem você disse, no FDE, por exemplo, é difícil achar um ano que a gente não bata recordes de inscritos. No ano passado a gente bateu o recorde de inscritos, esse ano a gente pretende bater de novo, achamos que vamos bater, porque o interesse cresce demais. O interesse das escolas, do pessoal que está
está numa fase que eles estão se conhecendo politicamente agora, né? E profissões que são apontadas como profissões vão ter cada vez mais destaque, né? No caso das relações internacionais. Sim, com certeza. Porque surge essa necessidade mesmo. A gente não... período de uns anos para cá, logo pós-Guerra Fria, as coisas se intensificaram muito mais. A globalização tomou conta, assim. Então, não dá para a gente viver localmente sem pensar no que está acontecendo. É claro que hoje a gente percebe que as coisas estão mudando. A gente percebe, só de ver a conjuntura hoje, a gente percebe que muitas coisas estão em processo de mudança. E é isso, eu acho que justamente o profissional, não só o profissional, mas eu acho que a própria população e todo mundo tem que ter essa consciência que não é só local, e outra, que as coisas são... Não deixar com que as coisas passem por nós. Exato. Sendo que a gente tem a oportunidade de escolher acompanhar. Não aprender, né? Exato. Escolher não aprender daqui. Porque como você está falando, Carolina, é como se fossem pequenas revoluções diárias, né? A todo momento, pipocando na nossa frente. E até que ponto nós estamos evoluindo na mesma frequência, né? E essa abundância de informação. E a gente, às vezes, não dá conta, né, de absorver tudo isso. Às vezes a gente escolhe deixar passar, né? Assim, pô, esse tema, não tenho tempo para aprender tudo isso. São muitas coisas acontecendo. E muitas coisas ruins também. Exato, né? Sabe que esses dias eu ouvi um comentário de um analista e ele fazia uma provocação, assim, né? Que se, de repente, casos terríveis, por exemplo, né, como o Holocausto, né? O nazismo, não vamos chegar nem no Holocausto, no nazismo. Se isso estivesse acontecendo agora, por exemplo, será que as pessoas iriam se mexer a ponto de... Porque hoje todo mundo fala, meu Deus, como é que deixaram acontecer uma coisa dessa, uma atrocidade, né? E uma tragédia. Nós temos muitas tragédias acontecendo no mundo, não temos? Muitas, com certeza. É muito mais fácil olhar para o passado e culpar os outros do passado. Só para a gente ter um parâmetro, né? Não estou querendo dizer que um é mais sério que o outro, pelo amor de Deus. Sim, mas... Vamos entrar num raciocínio de hoje, com tanta informação que a gente tem. A gente consegue entender, não precisa nem ser fora do país, dentro do país, né? Dependendo da região do país. Ao mesmo tempo, não se mexe. Sim, ao mesmo tempo que é um processo positivo, né? Mais informação sempre é melhor. Às vezes é negativo no sentido em que sufoca, né? Sufoca o interlocutor. São tantas coisas acontecendo que... Ou é do ser humano mesmo mesmo cuidar apenas do que está ali mais próximo? Pode ser. Mesmo pode ser com tanta informação, a gente não dá um passo, né? Priorizar, né? Estabelecer um grau de hierarquia. E isso é ruim, né? Para as relações nacionais ou internacionais. Você não ter essa visão né, da coletividade. Porque quando a gente não tem, você não briga nem pelo seu bairro, né, nem pela sua cidade. É esse aspecto que é interessante também chamar atenção. Com certeza. Né? A gente tem que ter, assim, principalmente em relações internacionais, porque aqui a gente está lidando ainda com uma cultura muito similar. Ainda que o Brasil seja coberto por diversos tipos de culturas regionais, a gente ainda tem uma proximidade cultural muito forte. O profissional de relações internacionais, ele tem que ter esse cuidado quando ele vai para fora. Então, existem muitas coisas que talvez para a gente aqui soe como estranho, soe como algo absurdo, mas que para eles fazem parte da cultura. Então, assim, é muito complicado e quando a gente analisa esses casos, qualquer tipo de caso, qualquer coisa que está acontecendo hoje, a gente tem que parar de olhar também só com os nossos olhos. Tem que reportar essa situação e tentar analisar o histórico. Exatamente. Né? Como é que tudo começou para chegar nesse ponto, mas a realidade deles. Claro. Né? O mundo não está assim hoje porque acordou e falou, serei assim. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado. Tudo que trata de relações humanas precisa um cuidado, na verdade, né? Precisa analisar o que levou a isso, quem são as pessoas que estão envolvidas. Então, assim, quando a gente vê hoje o sistema e vê as transformações que estão acontecendo, você não pode, por exemplo, no caso do Estado Islâmico, é horrível, claro, mas a gente precisa analisar o que tem por trás. E não simplesmente, não, tá tendo, eles estão matando porque eles
querem. É o que eu Não falei é. aqui antes de chamar o intervalo. Você quer dar opinião, mas tem que ter um mínimo de embasamento, Exato. que é o que não acontece hoje com a internet, né, nas redes sociais. As pessoas já vão deixando a sua opinião, brigam entre si lá nos comentários e muitas vezes não tem nenhum cuidado de saber o que está acontecendo. É aquela primeira impressão. Aí você falou uma coisa interessante, relações humanas. Relações internacionais, todos esses órgãos, né, existem por conta das pessoas. Não é? Regras, legislação existem para fazer com que as pessoas vivam de uma forma mais harmoniosa, né? E não são números, porque a impressão que a gente tem é que o ser humano é tratado como número. Sim, quantificado, né? Pela quantidade de pessoas. Essa é uma preocupação de vocês também? Sim, inclusive é o que a gente estava conversando agora há pouco com a Carol, como nos fóruns a gente tenta enfatizar a ideia da cooperação, construir um espaço democrático de entendimento ali no meio, porque a gente pensa, né, mas eu vou lá, aí tem Estados Unidos, tem tal país mais forte que eu, mais fraco que eu. São as potências, né? Como se estivesse empurrando de cima para baixo. E nos fóruns a gente tenta construir esse espaço democrático de entendimento e aprendizado, dentre os alunos e dentro do que eles estão simulando também, né? Manter a identidade de cada país, por exemplo. E respeitar. Eu acho que isso é o principal. Invadir, né? Exatamente. É respeitar a identidade, é respeitar que o outro é diferente de você. Então, assim, é buscar uma cooperação dentro da diferença. Seria mais ou menos isso. Relações internacionais do Brasil. Nós estamos acabando, mas rapidamente, a avaliação que vocês fazem, o posicionamento, né, do governo, representando o Estado brasileiro, né, diante de situações delicadas com outros países. Nós temos a questão da Venezuela, que chamou a atenção, né, recentemente, aquele rapaz que foi condenado à morte, né, por tráfico de drogas. Então foram duas, na Indonésia, duas posições bem diferentes, né? Para quem prestou um pouquinho de atenção, chegou a incomodar. Como é que vocês analisam isso? Na verdade, o Brasil passou por um período de grande ascensão internacional, que a nossa geração pegou bastante. E aí eu acho que quando a gente deixa um pouco de ser tanto o global player, né, que o pessoal chama, tanto o ator regional, internacional que a gente está acostumado, talvez as pessoas falem, epa, não estava tão bem até agora, e agora? Como é que está acontecendo? Como é que essas coisas se articulam, né? Então, são casos complicados. Você acha que falta experiência para o Brasil nessas relações? Eu acho que a sociedade brasileira ainda está se acostumando com a ideia de ser um ator internacional importante. E aí porque, afinal de contas, é uma geração de 15, 20 anos que pegou o Brasil como um ator internacional importante. E aí acabam né, se metendo em situações mais constrangedoras, que exigem mais diplomacia, é isso? Sim, com certeza. O Brasil ainda, é lógico que em determinados assuntos precisa ainda ter um posicionamento ainda mais forte, mais atuante mesmo. Mas é claro que eu acredito que caminhe, que tudo indica que nós estamos caminhando para uma diplomacia pelo menos uma evolução natural também, né? Como a gente percebe a evolução das instituições dentro do país, né? Da força das instituições. A preparação do diplomata em si, ela é muito mais rigorosa do que, por exemplo, seria a preparação nos Estados Unidos, em alguns casos. Então, assim, a pessoa que quer se tornar diplomata, ela tem que passar por um processo seletivo muito rigoroso, muito difícil, e depois ela não sai diplomata, ela vai entrar, ela vai fazer mais o curso, e depois disso ela vai subindo, vai aprendendo. Então, assim, eu acredito que a formação do diplomata no Brasil, ela é uma formação muito complexa e muito boa, mas é lógico que ainda tem áreas que o Brasil ainda precisa atuar mais. E que depois cada um com a sua personalidade também vai dando um direcionamento a todo esse conteúdo teórico. Não é? E só o fato, por exemplo, voltando aos exemplos que você comentou, só o fato da sociedade brasileira ter se preocupado tanto com as questões da Venezuela e da Indonésia mostra que é um avanço, né? A gente não pode se acomodar, falar que vai melhorar sempre. Eu acho que é um sinal de que vocês estão no caminho certo. A gente tem que continuar com esse processo de conscientização, de politização. Politização.
Exatamente. Acho que esse é o termo. Né? E é um momento muito adequado para a gente fazer isso. Está todo mundo muito sensível. Né? Parece que estamos todos à flor da pele e é nesse momento de crise que a gente acaba aprendendo, né, saindo mais fortalecido. Olha, eu tenho que agradecer muito a presença de vocês aqui, conversa muito boa. Obrigado. Espero que vocês possam voltar a outras oportunidades, né, com outros temas. Vou aproveitar vocês para nos ajudarem aqui a esclarecer as situações de relações internacionais, economia, política e tudo que realmente faz muita diferença. Obrigada, viu, Matheus? A gente agradece. Muito obrigado. Obrigada, obrigada a vocês de nos receberem. Precisando, nós estamos aqui. Tá ótimo. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Olha, e para encerrar aqui o programa cotidiano, fica o destaque da Expo Marília 2015, a nossa programação toda, não é? Todos os programas, o nosso pessoal do jornalismo, todo mundo acompanhando os bastidores, inclusive. Então aqui você vai ter todos os detalhes, inclusive de um concurso cultural que está sendo realizado e aí tem muita gente querendo participar. Nós vamos encerrando então o cotidiano. Obrigada pelo carinho de todos e voltaremos nesta terça, às 1h30 da tarde, ao vivo. Até lá! Como forma de oferecer um presente que irá mexer com a imaginação e aguçar a criatividade de seus clientes e visitantes, o Marília Shopping lança um concurso cultural para a Expo Marília 2015. Esse é o segundo ano que a gente faz essa promoção, que chama Eu no Camarim, Meus Amigos no Camarote. A pessoa precisa vir em uma das lojas do Marília Shopping ou aqui no balcão de vendas dos ingressos da Expo Marília e responder a frase, por que eu mereço entrar no camarim? Ela seleciona o nome do artista e a frase mais criativa ganha acesso ao camarim. Dentre de todas as frases de todos os artistas, a mais criativa ganha também um camarote para 10 pessoas. O concurso é gratuito e não tem limite de cupons participantes. É um concurso cultural, não é uma promoção vinculada a compras. Você pode ir em todas as lojas, eles vão te entregar o cupom sem precisar comprar R$1. Então é acesso a todo mundo, o regulamento está no site, está aqui no balcão de trocas também. Não tem limites de troca de cupons, de envio de frases. Vamos colocar a criatividade aí para trabalhar, que é bem bacana a promoção e vale a pena participar. A Expo Marília 2015, a maior feira agropecuária da região, acontece entre os dias 4 e 7 de setembro e trará nesta edição muitas novidades e shows de artistas consagrados, como Tiaguinho, Guilherme Santiago, Fiduma e Jeca, Gustavo Mioto e Munhoz e Mariano. Nesta edição, o evento será realizado na Arena da Unimar e contará com praça de alimentação, parque de diversões, bem como exposições de animais. Além disso, a festa terá espaços diferenciados para expositores e área comercial direcionada para o público em geral, com estandes de empresas parceiras. Cotidiano. Oferecimento. Unimar, a Universidade de Marília. E Casa Sol, a mega loja.